Olá a todos, estamos de volta aqui com mais um episódio, mais uma conversa no Como Cheguei Aqui, o nosso videocast / podcast de carreira, gestão, empreendedorismo e negócios de maneira geral. Hoje, mais uma vez comigo aqui, a Júlia Severo. Tudo bem, Júlia? Tudo bom, Maria. Obrigada aí pelo convite, mais uma vez dividir a bancada com você. Vamos dividir, bora para mais um papo aqui. Hoje a gente tem um convidado especial, a gente vai falar sobre gestão, a gente vai falar sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre sucessão e sobre N assuntos, N coisas legais aqui. Hoje com a gente o Lupercio Moraes, que é CEO do Sorvetes Rochinha, uma rede que provavelmente você que está ouvindo já deve ter ouvido falar em algum momento. Se não ouviu, vai se lembrar também, à medida que a gente for continuando aqui, conduzindo a nossa conversa. Bom, Lupercio, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigado a vocês por terem me convidado. Espero poder contribuir aí com seus ouvintes. E agora não só ouvintes, né? Telespectadores também. Exato. Exatamente. Bom, a gente está super feliz de receber você aqui. Como eu disse, tentei antecipar um pouquinho, a gente vai falar sobre vários assuntos aqui, mas sempre no tocante a carreira, gestão, empreendedorismo e tudo que a gente consegue extrair de lição da tua trajetória pessoal e profissional. Então, para começar, a gente costuma realmente voltar lá no tempo. Explica um pouquinho da tua formação, como foi que você realmente consolidou a sua trajetória profissional lá do princípio. Legal. Bom, minha formação, eu fiz propaganda e marketing. Eu sempre tive o espírito vendedor, sempre fui uma pessoa eloquente, articuladora, organizadora de coisas, aglutinadora de pessoas. E quando eu estava lá no meu terceiro colegial, sem saber para onde ia, com 18 anos, que é um clássico, né? Eu estudava no Colégio Objetivo na época e um diretor meu me aconselhou a fazer propaganda e marketing porque eu organizava já há 2 anos o festival de música do colégio, trazia patrocínio, enfim, fazia a coisa acontecer. E a nossa unidade, que era lá da Vergueiro, para quem é aqui de São Paulo, sabe, na frente do Centro Cultural ali, era uma unidade muito grande e a gente vinha ganhando esses festivais, ganhando os prêmios, etc. E o diretor ficou encantado, porque isso era a base de patrocínio, era um colégio, sempre foi um colégio moderno, não sei como é que é hoje, mas na época era super à frente do seu tempo. E eles permitiam que se trouxesse patrocínio real para sustentar aquela operação. E eles entravam na sala de aula e diziam, olha, se alguém tem um pai que tem alguma marca, que fale com o jovem, tiver interesse de subsidiar a nossa torcida, tal, por favor, nos procure. Eu bati na porta e falei, eu não tenho esse pai, meu pai é engenheiro, faz obras, tal, não tem nada a ver, mas se você me der algum tipo de material, eu sou capaz de buscar. O cara acho que não deu muita bola e me deu umas fitas de VHS dos outros festivais. E, bom, para os jovens aqui, talvez vocês também não saibam o que se trata, fita de VHS é o dinossauro das mídias digitais. E eu recebi aquelas fitas e fui atrás de patrocínio, consegui um patrocínio de uma marca de jeans na época que bombava. E, enfim, nós ganhamos um monte de coisa, foi muito legal. E eu virei, obviamente, o cara da escola. Isso foi muito legal também, eu fiquei muito feliz. E ali ele falou para mim, olha, você tem que fazer alguma coisa ligada a marketing, comunicação, propaganda, porque você tem um skill incrível aí, natural. E foi assim que eu fui fazer faculdade. Adorei o ambiente da faculdade. E de lá eu fui trabalhar, a aula de marketing era a que mais me encantava, planejamento marketing, que era negócios, e ali eu fui sacando para onde eu devia caminhar. E essa aula de marketing tinha um professor que foi com a minha cara, e eu me propus trabalhar de graça para ele, como é clássico também, e falava, né, cara, eu vou de final de semana, do que for, não tem problema nenhum, eu quero entender como esse negócio funciona. E ali, quando eu já estava para me formar, ele me chamou para ser estagiário na empresa dele, de consultoria. Eu fiquei mais uns 2 anos depois como um consultor júnior, até o momento que eu fechei um negócio e aí ele me chamou e falou, olha, tá na hora de você bater asa sozinho, esse negócio é pequeno para nós, mas você não nasceu para ser empregado, você já conseguiu identificar esse seu perfil bem antes, muito, né? Muito lá no início. E então ele me aconselhou, ele falou, cara, você tem um espírito empreendedor, você tem uma liderança nata, não tem jeito, você uma insubordinação incontrolável, então não vai dar certo. Características clássicas de empreendedores, né? E ele foi muito gentil, e enfim, encontro ele até hoje, ele fez carreira aí, acadêmica muito bacana.
E dali eu montei minha consultoria, mas daí eu falei, poxa, mas eu não tenho, né, bagagem. Normalmente você faz uma carreira e depois vira consultor, né? Falei, eu preciso ser consultor de alguma coisa disruptiva. Então, como hoje as startups têm os jovens que arrebentam e todo mundo fala, pô, que brilhante isso. Na minha época, eu fui atrás de alguma coisa, né, não se falava em startups ainda, mas a nossa consultoria, a consultoria deles, fazia planejamento estratégico para empresas emergentes. E aí, que hoje são chamadas de startup. Pois é, mas eu já numa etapa, numa etapa, numa segunda etapa mais avançada. Empresas de pequeno porte, mas que precisavam de um plano de marketing estruturado e não tinham um departamento de marketing e tal. Então eles... O que também é um cenário bem comum, né? As que é um empresas cenário vão crescendo muito super sem comum. fazer planejamento. Super e de repente, super comum. Onde estou, para onde quero ir. Exatamente. E eles acolhiam esse tipo de empresa. Mas era um negócio generalista. O que eu saquei na época... Estava se discutindo na Câmara dos Deputados, na época, a formalização da lei de franchising. E naquele momento, a capa da revista Exame já tinha sido as 10 melhores franquias do Brasil. E tinha, obviamente, as internacionais clássicas, McDonald's, etc. E algumas brasileiras que já estavam bombando. O Habib's estava começando a acontecer. Na época, o France Café acontecendo. Tinha uma de pizza do Rio, que eu não vou lembrar, Mr. Pizza. Nossa, que na época bombou e tal. E, enfim, algumas de tipo Boticário. Talvez seja ela, não lembro de memória agora, isso faz 30 anos. Mas teve lá uma capa da Exame. E foi exatamente o momento que o Brasil tinha aptidão clara de franchise, mas não tinha uma regulação. E aí o Itamar Franco promulgou lá a lei de franchise, em 94, se eu não me engano. E aí eu saquei e falou, pô, o negócio mais emergente que esse não existe. E esses caras vão precisar de planejamento estratégico, eu sei fazer. E eu vou me especializar em franquia, porque ninguém é especialista em franquia aqui no Brasil, ninguém entende nada de franquia. E aí eu fui fazer vários cursos, fui lá para fora, etc e tal. Tinha lá uma meia dúzia de consultorias que já estavam de olho nesse mercado, mas eram tudo consultoria pequena também. E eu criei um formato na época que era só meu. Eu dava consultoria estratégica e formatava a franquia, porque eles não sabiam formatar, porque a lei exigiu uma série de questões e obrigações que não existia até então. Os caras da padronização, por padronização, exemplo. Manuais, contratos, padrões, etc. Ninguém sabia fazer isso, né? Ninguém, ou quase ninguém. Tudo muito novo, Era tudo muito novo. Era mais comum que naquela época, por exemplo, olha, que legal a tua rede, quero abrir uma dessa. Vamos junto. Muitas vezes eu entrava de sócio, era muito comum você encontrar um franqueador que foi sócio dos primeiros 20 caras, entendeu? Ele tinha alguma grana, e aí ele arrumava um cara para tocar, às vezes ele era majoritário, às vezes era minoritário. Algumas marcas, por exemplo, a Casa do Pão de Queijo do Beto, que é meu amigo, pô, chegou uma hora que eu acho que ele tinha, sei lá, acho que 100 sócios, porque era normal isso. Porque você vendia credibilidade. Não, você vendia credibilidade. Vinha um parente, um cunhado, não sei de quem, da tua cunhada, via que o teu negócio era legal, você falava, não, eu ponho 20%, eu ponho 70%, mas o cara é muito bom de operação, então eu ponho 90%, ele não tem grana, sei lá. Isso era ia muito... fazendo um negócio. Ia fazendo e as redes foram crescendo mais ou menos desse jeito. E aí eu saquei uma oportunidade grande e montei uma empresa muito rápido. E eu trouxe esse know-how que eu vim dos meus professores, que eram muito bons em planejamento, muito bom em conceito de marketing, mas eu coloquei a parte técnica de franquia nessa história. Como eu era um cara muito vendedor, eu percebi que eles tinham dificuldade também de vender franquia. Né? Eles não tinham muita técnica para vender franquia. E eu fui aprender rápido e montei um departamento para fazer a expansão dessas redes. Então eu cuidava meio que de toda a parte estrutural deles. E com isso eu ganhei na época, sei lá, 10, 15 clientes importantes. Não algumas era redes... uma consultoria, então, que atuava só com aquele papel externo de aconselhamento. Você estava realmente dentro do negócio? Não, era um outsourcing total. Dentro da operação. Não, no final, nós tínhamos departamento de RH, porque as empresas não tinham um organograma. Elas não sabiam contratar, elas não sabiam como que ele montava as caixinhas. Então, eu contratei um cara especialista em RH, então a gente entrava na empresa, via as necessidades, montava o organograma, ajudava a fazer recrutamento e seleção, treinava as pessoas, fazia o planejamento anual dos caras, cuidava da expansão dos caras, cuidava da agência de propaganda, toda a parte de comunicação. Então a gente virou assim, um outsourcing da inteligência do negócio. E foi muito legal, pô, na época foi muito bacana, a minha carreira voou, tivemos um destaque importante, a imprensa valorizou muito na época. Foi muito bacana até que um cliente, que era um dos mais relevantes na época, que era o France Café, vinha me assediando para que eu, já no 4º ou 5º ciclo anual,
para que eu ajudasse a implantar mais, estivesse lá no dia a dia, ou seja, né? Isso porque eu tinha rotina com esses caras assim, e tinha time e tal. Já era intensa. Já era bem intenso. Mas aí chegava uma hora que você começava a dizer, olha, ficou isso para trás, isso para trás, isso para trás. Os caras não sabiam implantar, porque normalmente não eram executivos. Né? Era assim, eu vivo fazendo essa piada. É um cara que tinha uma padaria de sucesso, aí depois de 6 meses ele tinha 50 padarias de sucesso. Ele sabe fazer pão, ele não sabe multiplicar negócio. Exato. Né? Sabe administrar o negócio, todos os negócios ao mesmo tempo. Sabe? Talvez administrar dele e acabou. Ele não sabe fazer gestão, de marketing, planejamento, prestar Ordenar apoio, gerente, apoio operacional, finanças, não sabe. Então, aí eu ajudei uma série de redes e essa rede, a gente já tinha uma relação super bacana tal, e era uma rede que me alçava muito, porque na época eles estavam bombando, eles estavam tendo uma expressão, não tinha Starbucks ainda aqui no Brasil, era a rede, principalmente aqui no estado de São Paulo. E aí me convidaram para um pacote onde eu assumi como CEO, tive que fechar minha consultoria, eu tinha lá um stock option, e aí o resultado veio, deu super certo. A gente, sabe, eu ganhei o prêmio Endeavor dos 10 empreendedores do Novo Brasil em 2004, a empresa bombou, eu ganhei meu stock option, virei sócio, porque eu entrei no negócio e falei, cara, eu não entro em nada que não seja para ser sócio. De jeito nenhum. Embora fosse um negócio, na época, que tinha uma envergadura. E deu super certo, foi bacana. E ali foi uma experiência interessante, porque eram 3 sócios, eles tinham lá as idiosincrasias naturais, né? 2 eram irmãos. E ali eu acabei adquirindo essa habilidade de ter que mediar conflito de maneira natural. Depois eu saí da sociedade, daí quando eu descobri eu estava no mercado de café. Porque eu já estava assessorando eles há 5 anos, depois eu fiquei 5 anos como CEO, fiquei 10 anos vivendo o mundo do café expresso. Né? Eu achava que eu vivia o mundo de franquia, eu estava vivendo o mundo do café. E aí eu acabei montando uma distribuidora de food service para então Sarali, que hoje é JDE, dona do Café Pilão, do Café do Ponto, de grandes marcas, é uma empresa americana, hoje é holandesa. Era a maior empresa de café do Brasil na época. E eles tinham uma carência no food service enorme, e eu propus montar uma distribuidora especialista de food service de café expresso para eles. E foi... Eles precisavam, eu tinha um know-how bacana, deu muito certo o projeto, e aí eu segui com a minha empresa, cresceu pra caramba, até o momento que eu fui adquirido. Eles vieram, entenderam que estava ficando estratégico demais o negócio, e eles adquiriram minha empresa. Lupécio, deixa eu te interromper para fazer uma pergunta. Duas perguntas importantes, na verdade, com base aí no que você está contando. Primeiro, como que foi, né, esse processo de aceitação neste processo de, primeiro, decidir fechar a sua empresa para embarcar em outro negócio, que foi o que aconteceu, né, quando você decidiu fechar a consultoria para se tornar sócio, né, da França, assim, como que foi esse processo de decisão, de como é que eu chego no sim ou no não para essa resposta? Porque é uma coisa importante saber o que você considera, quais pontos você avalia, e a mesma pergunta de como que foi esse processo de decisão nesse segundo desafio que você está mencionando agora também. Na verdade, assim, um cara com um perfil como eu, com 25 anos, não é exatamente a pessoa que pensa muito para tomar atitudes. Ele vê o cavalo selado, e monta, e se cair, vai vir outro e monta. Não tem medo, né, de ser feliz e tem impetuosidade. E eu estava entregando o resultado muito legal. Então eu percebia que eu tinha um potencial e eu tinha já 3 ou 4 ou 5 clientes que tinham marcas que estavam ficando grandes, assim, o Franz era uma delas. Então, assim, qualquer um deles que me fizesse uma proposta muito tentadora seria um salto, né? Porque a consultoria, eu saquei na época que ela estava ficando muito unipessoal. Então eu estava formando time, mas a dependência minha estava ficando... Nitidamente eu não conseguia me desvencilhar dela. Então eu criei um formato que eu fiquei refém dele próprio. Então aquilo claramente não tinha potencial de crescimento de virar uma grande consultoria. Né? Não era escalável. Saquei isso muito rápido e aí eu falei, eu estou com um problema aqui. Então a proposta veio super a calhar, porque eu falei, cara, eu estou indo para um negócio maior que eu acredito que se eu tiver na minha mão implantar esses planejamentos, eu vou fazer esse negócio crescer muito mais rápido, eu vou entregar. E foi isso que eu fiz. E aí o mercado super reconheceu, porque eles tinham algumas dificuldades executivas que eles me deram autonomia, eu fui lá e consegui entregar, e a gente foi reconhecido e tal. Então, legal. Então acho que foi uma transição, a consultoria morreu quando ela tinha que morrer.
Aceitou o risco, se jogou no risco. E zero apego, né? Porque foi zero apego para a consultoria zero. E zero apego também para outra empresa que você abriu e decidiu vendê-la. Então, zero. Eu tenho uns cartões guardados, beijo, é muito legal. Tem uma caixinha que eu tenho os cartões, às vezes quando eu olho, assim, muito legal. Isso a gente vê aqui até de outros episódios, né? Desde a Mariana e de outras pessoas também que passaram por aqui, que é uma característica muito clássica de empreendedor. Super. Né? Assim, se arrisca, vai, se der certo, deu. Se não deu também, a gente pensa em outra coisa e vamos que vamos e vamos embora. Eu acho assim, o empreendedor que nasce empreendedor por acaso, que tem aquela história de família, dinastias, tal, esses têm um apego enorme pelo negócio, porque aí envolve outras coisas. Que é uma questão também quase emocional. Emocional pra caramba. Pessoa, não é meu caso. Eu fui sempre um empreendedor racional e eu acho que assim, isso pra mim é óbvio que a sorte é uma combinação de coragem com você conseguir também enxergar a oportunidade. O cavalo selado passa na frente de todo mundo. Pode passar sem querer, estatisticamente, pode ser que passou 2 vezes na minha frente e uma só na sua, mas passou na sua. Você não viu, você não enxerga. Ou você não tem coragem de montar nele porque acha que ele não está com a sela adequada. Então aí você não monta, cara. E a vida inteira você vai dizer que ele não passou. Ele passou. Não tenho dúvida disso. Então assim, eu nunca tive medo, encarei, foi bacana. E assim, essa etapa talvez tenha sido a mais complicada, porque naquela ocasião eu tive um destaque empresarial, eu era muito jovem, e eu dava entrevista pra caramba, era bastante assediado pelos veículos na época, tinha uma exposição muito positiva, o trabalho que eu estava fazendo estava sendo super reconhecido, e em algum momento eu percebi que as idiosincrasias da família fundadora voltaram todas para a mesa depois que a empresa estava redonda, e eu não ia conseguir conviver com aquilo porque eu não pertencia àquela confusão lá. Então, assim, eu participei da reconstrução da empresa, eu arrumei a empresa, botei a empresa com EBITDA positivo, tal. Mas algumas questões permaneceram. Daí elas voltaram, né? Elas estavam dormentes, elas voltaram. Filho voltar para o negócio e vir para o negócio, porque agora meus filhos cresceram. Eu falei, cara, isso não foi combinado. A gente não tem regra de sucessão aqui, mas isso era meu sonho lá atrás. Ok, então é seu sonho, segue a vida. E aí eu saí. Essa realmente foi incrível. Eu saí, eu tive que renunciar em cartório, porque os caras não deixavam sair, eles não assinavam um contrato social para eu sair. Eu tive que fazer uma renúncia em cartório. Porque eles não acreditavam que eu ia sair. Eu recebi uma ligação de um sócio que era mais distante, ele ficava em Bauru, que eu lembro até hoje que ele falou para mim, ele falou, cara, você foi capa do Valor, o Valor tinha acabado de nascer, porque era a Gazeta Mercantil na época. Você sabe, todo mundo te admira, você está fazendo um baita trabalho, a gente tem uma relação com você maravilhosa, realmente criamos uma amizade super bacana. Eu falei, cara, eu não pertenço a essa confusão. E eu já estava nessas alturas, já tinha ido 3 vezes internado por síndrome do pânico, eu nem sabia o que era isso, agora hoje que eu sei. Eu me livrei dela, graças a Deus, achava que estava tendo infarto, ia pro Incor de madrugada e tal. Eu falei, vou morrer. Aí eu fui procurar um psicólogo, o cara falou, você vai morrer, você já sabe qual é o problema, então você tem que se livrar do problema. Falou, você vai morrer. Que ótimo. Então sim, meu filho, encara suas dificuldades. Eu fui lá e falei, cara, vou renunciar, vou sair. E isso foi uma decisão, essa foi difícil. Porque, eu não estava rico, eu não tinha dinheiro acumulado, eu tinha uma vida legal, tinha um status, tinha um carro bom, estava ganhando bem, mas eu estava super no começo da carreira. E essa foi a decisão, foi mais difícil, mas eu encarei e foi maravilhosa. Mas que importante pontuar isso também, porque hoje em dia a gente está falando tanto sobre a questão de burnout, de estafa, de cansaço, e das pessoas conseguirem identificar quando é o trabalho que está adoecendo elas. Então, assim, eu tenho um bom status, eu tenho um cargo, eu tenho ali uma responsabilidade que é inerente ao meu dia a dia, mas isso está me tirando sono, está tirando minha qualidade de vida, e a gente não se falava sobre isso há 15, 20 anos atrás. Né? O conselho que eu dou assim, tenha consciência o que está pegando. Naquela época, assim, até uma questão que hoje é engraçado e íntima, mas não tem problema nenhum, eu estava num relacionamento que estava me consumindo e o relacionamento da empresa me consumindo simultaneamente. E eu não estava sacando isso. E eu estava indo pro Incor, achando que eu ia morrer. Vai morrer. Chegava lá, o cara dá uma injeção, te acalma. Não, você não vai morrer, mas não vai ser hoje. Mas o risco começou na terceira vez. O cara falou, olha... Aí vai procurar um psicólogo, um psiquiatra. Daí eu falei pro cara, eu tô achando que eu vou me separar da minha companheira e vou sair da empresa. Na terceira sessão, quando eu falei isso, o cara falou, tá curado. Pronto. Você acabou de descobrir. Recebeu alta, você pode ir embora. Juro por Deus, acabou, nunca mais fiz a terapia. Interferir. Ele falou, não precisei interferir, você descobriu os seus problemas, você vai se livrar dos problemas que estão te afetando diretamente. E realmente, tomei as atitudes que tinha, me separei da sociedade e foi muito legal tudo. Minha vida deu uma baita virada.
Aí fui para um novo empreendedorismo 100% sozinho. É muito legal, porque eu voltei na consultoria, eu era 100% dono, voltei. O negócio deu muito certo. Ali eu ganhei dinheiro, ali foi já com uma bagagem, uma né? bagagem, aí já estava com 40, e fui me aproximar da multinacional, que era uma coisa que eu tinha muito desejo. Eu tinha muito desejo porque no comecinho da minha carreira, quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu participei de um processo seletivo, na época numa indústria de cigarro, líder de mercado, que estava lá no mural da faculdade, não tinha internet na época. Então estava lá no mural, eles punham lá pendurado no mural as oportunidades. E eu participei de um processo, estava lá para terceiro e quarto anista, eu metido como sou, peguei e me enfiei no processo. E no final eu descobri que eu passei no processo super complexo, o último dia de seleção, era um dia inteiro num hotel, dinâmicas de grupo, depois de entrevistas individuais, saí de lá às 7 horas da noite. Eu participei, só tinha uma vaga remanescente, eram 8 caras que eles estavam contratando para trainee, e ficou uma aberta, e eles abriram um processo só por causa dessa vaga, tinham, sabe, alguns milhares de jovens, e eu passei nessa vaga. Quando eu passei, o cara que ia ser meu chefe falou, cara, você é um prodígio, você foi uma... Aí ele me contou essa história, que eu passei em sei lá quantos caras, meu pai pagou jantar para todo mundo. Daí minha mãe ficou felizona, porque ela queria que eu trabalhasse no Banco do Brasil, mas servia a Souza Cruz. Ok, tudo bem, também tô feliz. E aí tava tudo certo, e sei lá, um ano depois... Esse mesmo cara me mandou embora, falando, cara, não adianta, você tem um espírito empreendedor sem subordinado, você questiona os caras e não vai funcionar. E não é necessariamente uma coisa negativa, né? Porque a gente... o quão importante é a gente destacar essa influência de líderes ou pessoas que, às vezes, ao longo da nossa trajetória, colocam a mão no nosso ombro e falam, olha... Peraí, isso aqui não é pra você. A tua cara é empreender, é seguir sozinho. E foi a segunda vez que isso aconteceu com você. Muito legal. Não, essa foi a primeira, na verdade. A segunda foi do professor. Essa aí eu tinha 19 anos, foi no segundo ano de faculdade. Então, e o cara me deu um choque, que obviamente na hora que você manda embora, ninguém fica feliz, né? Porque daí eu falo pro meu pai do jantar, lá tal, eu falo pra minha mãe que não ia pro Banco do Brasil. Mas o cara falou, foi o mesmo cara que me levantou super a bola na entrada, na saída ele me deu um toque super bacana, um cara legal. E... eu falei, entendi o recado. E ali eu nunca mais... Porque daí na consultoria, na verdade, foi super transitória. Na consultoria dos meus professores, eu não era empregado exatamente, eu era um consultor associado, era até uma empresa pequena, e eles sabiam, era um acolhimento transitório. Né? E que quando teve oportunidade, ele falou, cara, agora é hora de você bater a asa. Mas no primeiro foi o grande choque. Ali eu não ia mais procurar emprego. Ali para mim estava claro que eu não ia mais procurar emprego. Então, assim, é muito importante ter alguém que te dê esse toque. E dali para cá... os, sei lá, milhares de pessoas que já passaram sob a minha liderança, eu procuro sempre fazer isso, sempre. Eu devolvo muito isso o tempo todo, o tempo todo. Alguns saem felizes porque não absorvem bem o feedback, e alguns se desenvolvem maravilhosamente bem. E outros, às vezes alguns que você deu toque lá 20 anos atrás, depois você descobre que o cara virou diretor de outra empresa, ele te encontra numa feira, faz uma questão enorme de vir te apresentar, de falar, cara, esse cara foi meu chefe, que esse cara não sei o quê. Assim, eu acho que eu procurei ajudar muita gente nesse sentido. Eu acabo sendo muito duro nos meus feedbacks, eu aviso logo de cara, eu falo, se não aguentar, fala. Você pode não gostar. Você pode não gostar, se não quiser eu não falo, porque hoje em dia tá um problema isso. Mas o que eu tive, eu procuro repassar. Você tem razão, que faz toda a diferença. Então, assim, essa primeira atitude foi muito difícil para mim. Depois, quando eu montei minha empresa estava tudo muito bom. Aí chegou um momento que a Sarali, na época, tinha uma unidade de food service na Holanda que era gigante. E aqui no Brasil eles não conseguiam montar porque não era o core deles aqui, eles estavam focados em ganhar share, etc e tal. E eu vim cumprir um papel super conveniente para a companhia. Eu sabia disso. Eu sabia que tinha uma chance, se eu desse certo, eu ia ser vendido. Então foi tudo, todo mundo estava no jogo bem jogado. Né? Eu sabia que tinha uma chance boa, então eu entrei já com o espírito de eventualmente vender a empresa. Não era super claro, não era assim um M&A anunciado, não era uma estratégia de private equity. Mas estava, já tinha. Tinha uma chance grande porque eu sabia que lá fora era um negócio relevante. E aí deu muito certo. Em 5 anos deu muito certo o negócio e a companhia me comprou. E quando ela me comprou, eu fiquei por earnout entregando o meu negócio por 3 anos. E aí já como diretor da minha própria empresa. Isso foi interessante. Foi um pouco sofrido, difícil de lidar com algumas questões, com as burocracias da multinacional, mas eu já estava 5 anos com os caras. Então, também não foi um negócio que eu entrei de uma hora para outra. E eles me mantiveram no mesmo prédio onde eu estava, que era meu.
eles foram gentis, assim, o presidente foi muito, que hoje é meu sócio, inclusive. Ele se aposentou e hoje ele é meu sócio na Rochinha. O cara era muito experiente em M&A, ele foi presidente de grandes empresas como Unilever, como Philip Morris, ele comprou muita empresa, então ele sabia lidar com um menor abandonado ali, entendeu? E ele Os rapidamente... pequenos detalhes que fazem toda a diferença nessa... Ele chegou para a diretoria dele, pessoal, não, vamos trazer ele aqui para a sede, que era em Alphaville. E eu moro em Moema e minha empresa era em Moema. Daí ele, não, deixa o cara aí no prédio dele. Deixa ele quieto. Porque se ele vier pra cá, nós vamos engolir o negócio dele, vamos matar todo o DNA dele. Vocês estão comprando o DNA dos caras, não esquece disso. Eu lembro direitinho desse dia. E ele me salvou. E eu fiquei lá os 3 anos entreguei o resultado. Aí a empresa passou por um spin-off e aí saí, ele também saiu. E no final a gente acabou virando sócio, criou uma empatia enorme. E essa sociedade gerou a Rochinha. E tudo isso eu fiz sem desapego nenhum. Zero apego. Zero. A minha filha mais velha, ela fala, pai, mas não é possível, você não olha para trás, porque a gente construiu um prédio, tinha uma área gourmet em cima que eu adorava, tinha minha sala que era linda, tá? Você não olha. Eu falei, não, filho, eu fiz um excelente negócio, foi 12 EBITDA, foi muito bom. Foi ótimo. Tá ótimo seguir a vida próxima. Seguir a vida, Vamos fazer e aí, o azul. nós estamos 8 anos da Rochinha sendo felizes Não, agora. mas esse é um ponto até que é legal, a gente já tratou isso aqui em outras conversas, assim, no passado, com outros convidados, de como tornar esse processo de M&A um pouco mais suave para o empreendedor, né? Que às vezes é apegado à ideia, mas a maioria das vezes não é, né? Como a própria Júlia disse. Como fazer essa transição, né, essa incorporação ser o mais tranquila possível para os dois lados, né? Então, que importante que, no teu caso, teve toda essa tranquilidade, teve essa compreensão do outro lado também, de que vamos com calma, a gente Foi legal. Tá chegando... Eu também eu era sócio sozinho, eu não precisava ficar consultando ninguém nas Sim. decisões. Isso facilitou. Essa Porque é a se vantagem, você tem né? irmão, se você tem pessoas para dar satisfação, complica. É diferente. Complica. Diferente. Facilitou, era eu com eu discutia com a minha esposa, os riscos, ela é advogada empresarial, me auxiliava aqui e ali, as questões tributárias, etc. e tal. E você podia tomar atitude que você entendia ser bom para você, se tomava os riscos e se desse errado, o risco era teu. Era seu. Então, assim, nesse aspecto foi uma experiência muito legal. E aí, depois, essa trajetória desses 3 anos na multinacional me trouxe uma visão sistêmica que eu queria muito para minha carreira. Porque depois de faculdade eu fiz MBA, etc e tal, mas eu queria, nas empresas que eu era dono, eu era dono, eu era o cara que mandava, dava a última palavra. Então eu precisava de alguém que mandasse mais que eu precisava ter que trocar ideia com o diretor, eu precisava viver essa história de... Alguém que não concordasse alguém com que não o que concordasse, você tava falando, porque seu tem mais pensamento. isso, todo mundo concordava comigo, uma vida Exatamente. inteira. E aí essa experiência foi muito legal. Isso aí virou minha página para a maturidade que hoje eu tenho. Então, assim, a ordem, você vê que louco, né? Normalmente, o cara começa na carreira executiva e depois acaba na carreira consultor ou empreendedor. O meu foi totalmente inverso. Então, ou seja, não tem ordem clara. Não. Isso é a dica aí, principalmente aos jovens que estão vendo, não tem. Você tem que estar aberto, né, com espírito, e tem que estar preparado. Então, quando a multinacional me comprou, eu estava preparado para dividir mesa com aqueles diretores lá. Aqueles caras me admiravam, eu construí um baita projeto, entendeu? Eu tinha o mesmo nível desses caras, sem dificuldade nenhuma, sentar na mesa com o presidente, com o VP, sem menor dificuldade. Ou seja, eu estava preparado para estar lá. Isso é muito relevante. E depois eles me usavam muito no sentido, eles me perguntavam, cara, como que você fez esse negócio ficar de pé, meu? Eu falei, porque não tinha vocês me travando. E o presidente, na época, era um cara que tinha uma visão incrível, que é hoje o meu sócio, o Dantes, que ele falava para os diretores de marketing financeiro, deixa o cara no projeto. Eles aprovavam o projeto que eu apresentava, eles falavam, mas deixa o cara tocar. Deixa o cara tocar. Ele sabia o que ele estava fazendo, porque se entra na burocracia da multinacional, Exato. trava, começa, né, os steps de decisão, são super complexos. Travado. Mas é bacana você ter tocado nesse ponto, porque a gente fica falando aqui de as nossas carreiras não seguirem uma linha reta, porque em um momento a gente está aqui, no outro a gente está em outro ponto, mas você não só está destacando que a gente não está numa linha reta, como a gente também pode estar numa curva, a gente pode ir num ponto... Pode voltar para o início da linha. A gente não precisa ir do ponto A ao B, a gente pode ir do B ao A, ou do D ao C, ou, enfim, não precisa ter uma ordem. A única coisa né? é o seguinte, você tem que saber para onde você está indo na grande linha, no grande alvo. Qual a sua? Então, assim, qual que é a sua? Aonde você quer chegar quando você tiver 50, 60 anos? Isso aí você precisa saber. Entendeu? Nível financeiro, status, porque assim, principalmente para quem adquire uma carreira com envergadura,
nós somos vaidosos, você gosta de aparecer bem, você gosta de ser reconhecido, você gosta de ser, né, um cara respeitado. Então, tem esse componente que pesa quase tanto quanto a grana, dependendo da carreira. E a questão financeira, aonde você quer chegar, né? Qual é o tamanho do barco que você quer ter, qual que é o negócio aí, como é que você quer envelhecer depois, né? E aí, isso você com 30, você não consegue ver claramente, mas você consegue ver, eu quero chegar lá, você não tem muita clareza. Depois, quando vai avançando, você tem que começar a desistir de algumas coisas também, né? Então, assim, eu tenho vários amigos que têm muito mais sucesso financeiro que eu, muito mais sucesso financeiro que eu. E em determinado momento eu falei, cara, eu não quero ter o que esse cara tem. Eu já entendi qual é a luta para chegar lá. Eu não quero essa luta, essa batalha eu não tô afim. Eu tô bem resolvido com onde eu cheguei. Mas isso é muito da terapia, né? De autoconhecimento também, de você entender e falar assim, aquilo ali não, eu tô bem aqui, tá tudo certo. É verdade. Não, eu me livrei dessa história do pânico, que eu fiquei 5 anos com esse negócio me perseguindo, de estar em ambiente público, de ter problema, de ter que parar em hospital viajando, onde quando eu fui para um tratamento, o cara falou, olha, você tem que entender que os neurotransmissores se desorganizam, porque você forçou, chega uma hora e a gente não sabe qual é. Você vai ter que tomar medicamento, você quer se livrar desse negócio? Eu falei, cara, eu quero me livrar muito desse negócio. Em 1 ano, eu saí do medicamento e falei, preciso mudar meu estilo de vida. E aí, dali para frente, que já era talvez chegando aos 40 anos, provavelmente, foi onde eu decidi exatamente o step onde eu queria chegar. Era o step onde o limite era saúde, estilo de vida, tal. Eu fiz um balanço claro naquele momento, que eu não tinha clareza no momento 1. Então, assim, você tem que traçar. Eu quero ter sucesso porque eu entendo que eu tenho potencial. Cara, se você tiver clareza nisso e tiver pessoas que dão feedbacks claros, você percebe, eu tenho potencial de fato, vai que você vai ter sucesso. E também, né, entrar no cavalo com a sela indo com a cela direita ou a cela errada, né? Assim, também. Dos 25 aos 30, dos 25 a 40, monta em burro, chucro, monta tudo que passar. Só não deixa passar. Só não deixa passar. Dos 40 para frente, não dá. Porque daí, é uma pressão normalmente, filho com uma fase de adolescência, as preocupações mudam pra caramba, você começa a ver pai envelhecendo, você começa a perder gente, você começa a entrar numa fase da vida onde bate uma realidade totalmente diferente. E aí você entra numa fase muito mais medrosa. Então, hoje, por exemplo, se eu saísse da Rochinha hoje, sei lá, vendesse a Rochinha hoje, o espírito para empreender muito menos, né? Você vê o cavalo, você fica escolhendo. Fala, nossa, esse aí... Mas esse é lindo, né? Não, espera que vai passar um preto bonito lá, uma manga larga. Porque daí você não está tão preocupado. Se perdi, não tem problema. Eu sei que eu perdi, mas você está em outro tipo de maturidade. Mas aí a tua escolha foi feita, né? O que eu acho é que, assim, a pessoa precisa ter consciência do seu potencial. A pirâmide é assim, qualquer estrutura social, não importa, no nosso país é um país mais desigual, ela é um pouco mais larga na base, é verdade, mas quanto a comportamento, as pessoas que têm potencial para chegar em cima da pirâmide, é sempre uma minoria que tem essa aptidão. É natural da sociedade, a forma que a sociedade se organiza é assim, né? As pessoas que... E aí aqui tem um componente acesso, a desigualdade. Claro, você faz uma faculdade de primeira linha, você tem oportunidade de relacionamentos na juventude, você é alçado a oportunidade muito mais cedo de quem não tem oportunidade, né? E quando a gente vem de uma estrutura social que te propicia isso, você sai em vantagem, né? É um assunto hoje hiper debatido, na época a gente nem pensava nisso. Até porque eu também vim de filho de imigrante, não vim da mordomia que as minhas filhas tiveram, né? Então você não tinha essa visão da desigualdade. Hoje, para mim, é muito claro isso. Então, você precisa entender o seguinte, se você está num jogo que você é capaz de... Você precisa entender onde você é capaz de chegar, para não se frustrar com você mesmo também. Né? Porque senão você vira uma luta que você passa a vida inteira achando que as estruturas estão contra você. Quantas pessoas são assim, né? De que tudo é contra ela está sempre no perfeito, ela acertou no cavalo. Não acertou. Sempre, aquilo nem cavalo não era, meu filho. Era um dromedário. Como que você achou que era um cavalo? Entendeu? Então, assim, agora, quando você tem potencial, o céu é o limite. Aí depende do que você está afim de escolher, se você quer casar 7 vezes, se você quer acabar com a sua saúde, se você quer trocar realmente as oportunidades de viver a vida quando você pode viver a vida. E isso, por acaso eu perdi meu pai
com 30, eu tinha 33 anos, e ele era muito próximo de mim, e ele morreu muito cedo, com 59 anos. Ali, para mim, foi um dos choques, foi bem nessa época aí, bem nessa história que eu tô contando. Foi quando eu saí do França, foi uma das questões que eu acho que mais me fez decidir. Porque ali eu saquei que eu queria ter qualidade de vida enquanto eu tivesse condição de usar. Né? Tem um amigo meu que ele fala assim, eu tenho que usar meu dinheiro enquanto eu conseguir carregar minha própria mala. Né? Então, e eu vejo alguns amigos que deixaram a idade passar, são milionários e não curtiram a vida. E quando resolve curtir a vida, não tem mais saúde. Né? E eu sempre falo, pô, meu pai morreu com 59 anos, ou seja, eu já estou com 55. Então, quer dizer, eu falei, eu vou curtir minha vida. Então, pode ser que isso signifique eu não acumular tanto patrimônio, mas ter mais ok, mas eu vou usufruir minha vida enquanto eu tô jovem, que eu posso andar de sei lá o quê, descer de snowboard não sei lá o quê, se quebrar conserta. Entendeu? Mas tá certo, tá certo. E a gente... É importante destacar que toda decisão profissional que a gente toma, embora tenha muita gente que bate muito nessa tecla de que nós somos diferentes pessoas em trabalho e vida pessoal, muitas das decisões que a gente toma profissionalmente têm influência das nossas vivências pessoais e vice-versa. Então, às vezes eu decidi sair de um emprego ou empreender hoje e não daqui 3 anos, é porque eu vivi alguma coisa hoje, porque eu vivi alguma coisa ontem. E é importante a gente destacar que nós somos um só, né? Independente de qualquer coisa. Mas eu queria só dar um último destaque. Acho que você tem uma trajetória de carreira muito múltipla, muito diversa e totalmente fora da curva que a gente está falando aqui, fora da linha, né? Porque começou de trás para frente, mais ou menos, né? Se é possível afirmar isso. Mas eu queria dar um destaque aqui para a gente entender um pouquinho dos planos atuais da Rochinha, né? Porque entendendo que tudo isso que você contou agora é parte da tua bagagem e que te trouxe a experiência multinacional, te trouxe essa visão de ser talvez liderado, embora com autonomia, ter gente falando o que você precisa fazer ou não, que você não tinha tido nas outras experiências, porque você era o chefe de todos. Como é que todas essas experiências agregaram agora na tua experiência como CEO na Rochinha? E dá um destaque também para esse plano de expansão, né? A gente bateu um papo aqui antes. Rochinha tá com um plano agressivo de expansão, né? Em múltiplas cidades, né? Sim. Então, dá esse espacinho para você explicar um pouquinho pra gente. Legal. Na verdade, é assim, a Rochinha entrou na minha vida aí há 8 anos. Inicialmente eu e o Dantes, que é o ex-presidente da Sarali, nós montamos uma empresa de consultoria para auxiliar famílias a passar por M&As. E nós somos auxiliar a família da Rochinha. E fizemos um projeto para eles, fizemos valuation, demos uma série de aconselhamentos. Eles tinham lá uma estrutura familiar bem complexa. E quando nós descobrimos que eles entendiam que a empresa, eles gostariam de receber pela empresa tipo 10 vezes o que a empresa valia. Isso é bem comum também. Bem comum também. Falei, bom, tudo bem, mas aí se você quer mesmo esse dinheiro, não abre mão, você precisa crescer tantas vezes e o teu EBITDA precisa chegar a tanto. Senão não vai valer isso, ninguém vai te pagar. Quando chegar lá, a gente conversa de novo. Quando chegar lá, você pode contar com a gente ajuda. Aí. Por que eles chamaram a gente, na verdade? Porque eles estavam sendo assediados por uma série de fundos e eles não tinham a menor organização para apresentar um book para os caras, tal, etc. E aí eles falaram, pô, mas a gente não sabe fazer esse negócio aí daqui para lá e a gente quer o tal dinheiro. Vocês não querem ser nosso sócio? Mas a gente tinha acabado de fundar a empresa de consultoria. Era o segundo cliente. Aí olhamos para o outro, aí, cara, esse negócio tem um potencial fantástico, essa marca é fantástica, a gente conhece super. Exato. Tenho casa no Litoral Norte há 25 anos, meu sócio também, minhas filhas, foi o primeiro sorvete de todo mundo. Aí pesa também, né? Emocional e pessoal, né? Caraca, eu tinha voltado para a consultoria aí, né, mais velho, falei, agora eu tô fazendo o negócio certo, né? Fiz tudo bonitinho, você consultor. E aí nós olhamos, pensamos, discutimos e falamos, cara, vamos entrar nesse negócio. Aí entramos, compramos uma parte minoritária, a família foi para o conselho, a gente assumiu toda a parte executiva e o projeto aí com algumas amarras, né, que a gente tinha lá preferência em algumas ações, etc.
E aí, em 2 anos, a família não aguentou essa tal profissionalização. Reunião mensal de conselho, PowerPoint. Existem resistências, não né? poder botar a mão no caixa a hora que quer. Para eles foi uma coisa meio insuportável. Já depois de tantos anos, fazendo o que eles queriam, a hora que eles queriam. Eles eram donos há 32 anos exatamente. e faziam exatamente o que queria, a hora que queria, ser menor. Era um dono com 5 filhos, que não tinha autonomia quase nenhuma. E aí complicou. E aí Mas falou, faz bom, ou sentido. sai vocês ou sai nós. Sai nós, Vocês não exato. gostaram da Vocês brincadeira, ok, chamaram. a gente entende, vocês que chamaram a gente. E aí eles pediram, falaram, não, tudo bem, a gente sai. E eles eram majoritários. E aí eles pediram pra gente fazer o roadshow, para trazer investidores e tal. E aí nós acabamos falando, pô, vamos empreender, porque esse negócio tem um baita potencial. Tinha muita necessidade de investimento e tal, mas é uma marca, de novo, uma das marcas de consumo sobrevivente. Tenta achar outra. Exato. Não tem. Brasileira? Não tem. Que tem esse love brand, que tem o Rochinha, que as pessoas amam, que elas têm histórias para contar e tal. E aí acabamos formando uma SA, trouxemos mais 2 investidores do mercado financeiro, pessoas do nosso relacionamento, executivos de um grande banco, e formamos uma companhia para investir na Rochinha. Eles me elegeram CEO, criamos regras de governança super sólidas e tal. E aí eu entrei nessa etapa nova na minha vida. Quer dizer, eu sou CEO do negócio onde eu sou acionista, mas eu represento acionistas, presto conta ao conselho. Isso tem sido muito legal, eu estou gostando. Tem sido muito bacana, porque você tem com quem dividir, com pessoas sêniores. Todos os meus sócios todos têm 17 anos a mais que eu, o mais jovem, então eles têm uma experiência acumulada, carreiras brilhantes, todos chegaram no topo das empresas que pertenceram. Então, assim, eu tenho conselheiros de luxo à minha disposição, tempo a hora que eu quiser, eles me admiram, eu respeito eles, então, assim, muito legal. Muito legal, tá sendo uma experiência que realmente, eu falo pra minha esposa assim, pô, eu merecia, cara. Eu tive, Depois de tudo que depois eu merecia. Eu tô ligado que eu merecia, assim, no travesseiro eu falo comigo mesmo. Porque assim, eu tive sócios muito legais na física, mas na jurídica eu sofri muito. Porque quando você entra numa empresa e que tem muita emoção e as pessoas não têm clareza dessa história da profissionalização, assim que a empresa sai, tira a cabeça para fora, começa uma confusão, volta tudo. E hoje eu vivo um paraíso nesse aspecto. A gente está com um plano de expansão, a pandemia atrasou tudo, por óbvio, né? A gente está com um plano de expansão agressivo na virada do 2019 para 2020. A gente já vinha crescendo a 2 dígitos todos os anos desde que a gente comprou. E aí a pandemia, nós somos muito focados no food service, né, na alimentação fora do lar. Então, pô, a operação Canal Praia fechou. Minhas franquias fecharam. Bares, restaurantes e padarias tal, fecharam. As padarias ficaram abertas, mas você não podia entrar. Você lembra que você entrava, comprava pão e saía. Sim. Você não podia ficar na Copa. O que barra o consumo por impulso, né? Não, que total. O consumo de impulso caiu 70%. Exato. E nosso negócio, Rochinha, 75% do meu volume é na linha impulso. 75% do meu volume. Eu tenho 15% na linha de food service e 10% na linha take home. E aí, supermercado representa para mim 25% do meu negócio hoje. Quando nós compramos a empresa Rochinha, era 0. Quando nós compramos 8 anos atrás, era 0. Se a pandemia acontecesse quando nós compramos a Rochinha, tinha quebrado. Não tinha fechado, tinha quebrado. Impossível. Era 0. Ela vivia da praia de food service naquela época. Hoje ela é multicanal, enfim. Então, foi muito duro passar por isso. E depois veio essa laninha com esse frio que foi ano passado terrível. Em dezembro estava frio, primeira semana de janeiro estava frio, as pessoas de casaco na rua. Foi um ano super complexo, questão climática, e sorvete afeta demais a questão climática. Então agora nós refizemos os planos da companhia, acabamos de aprovar em comitê. Estamos super otimistas para esse triênio. Esse ano a gente deve entregar 25% de crescimento. Na Grande São Paulo, hoje, a gente já tem 7, 8% de share na linha impulso. É muito relevante, considerando que você tem 2 grandes multinacionais aí na cola. Nas grandes redes de supermercado, como Pão de Açúcar, Saint Marché, principalmente as redes voltadas a público ablé, nós somos líderes absolutos, com 45%, 50% de share. Então, a marca tem um potencial de crescimento fantástico. A gente reestruturou esse plano de expansão agora. E vamos seguir muito firme no estado de São Paulo. A ideia é dobrar em 3 anos a nossa posição no estado de São Paulo. Ter um share muito expressivo no estado de São Paulo. Por quê? Porque sorvete é regional.
A logística da cadeia fria é muito complexa. Né? Você só tem 2 empresas nacionais de sorvete e as 2 são multinacionais. Né? Todas as outras indústrias de sorvete são regionais. E por acaso, eu sou uma marca muito forte no estado mais rico do país. Então, quer dizer, tem um awareness construído já. Né? Tem algum proveito disso também. Óbvio, é aqui que todo mundo quer entrar, é aqui que todo mundo quer se Exato, fazer, né? sim. Então, o nosso foco é fortalecer muito a posição da companhia no estado de São Paulo. Então, muito motivado, crescer em todos os canais. Estamos desenvolvendo novos formatos de franquia de menor investimento. Nós entramos recentemente, no ano passado já, nós ganhamos concorrências no praticamente todos os parques da cidade, que todos eram dominados por essas multinacionais. Então, nós estamos no Parque do Ibirapuera, Parque Vila Lobos, Parque da Água Branca, sorvete Rochinha exclusivo, muito legal. No Allianz Parque, nós já somos o sorvete oficial, que é a maior arena do Brasil. Embora eu seja corintiano, não pode, se eles estiverem assistindo, eles vão ficar chateados comigo. Mas negócios, né? É indiscutível. A gente ri na jurídica e chora na física. e realmente é incrível o trabalho que eles fazem, o pessoal da W Torre lá. E aí o time do Palmeiras, para ajudar nesses 3 anos, né, tá bombando. Exato. Então tá fantástica a experiência lá com eles. Como de coisas aí cooperando para esse momento. A produção de vocês toda nacional? Toda nacional. É tudo lá em São José dos Campos, tem uma fábrica grande, uma fábrica moderna, bem legal, e a gente preserva todas as receitas de 40 anos atrás. Aqueles produtos que ficaram no mix, né? Então o cara fazia numa panela, hoje ele faz uma panela de 1000 litros, mas do mesmo jeito. O coco que todo mundo ama é feito todo dia de manhã na panela. Todo dia de manhã. É um enrosco industrial, e isso quando você ganha escala. É um enrosco, por isso que as grandes companhias não invasam esse coco maravilhoso que a gente... Mas, primeiro, eles não sabem a receita. Segundo, eles não teriam condição de fazer isso. Eles querem se ver longe desse problemaço, lógico, eles querem produtividade. Por outra coisa. Produtividade. E minha marca é nichada. A gente fala muito com o público que está atrás de saudabilidade, que frequenta, que veio do litoral norte de São Paulo, para quem não conhece, que é o litoral que se tornou o litoral nobre daqui do estado de São Paulo, sem querer, porque a marca nasceu lá sem querer total, e o litoral que bombou. Então acabamos sendo o produto queridinho dessas pessoas que ficaram 30 anos lá tomando Rochinha e não tinha em São Paulo. Sim. E que tomavam nas férias, ou final de nas semana, férias e feriado, né? Exatamente. E aí voltava para a cidade. Chegava aqui não tinha. Não tem, E o nosso papel foi isso justamente trazer e fazer a cobertura na capital, no interior. Hoje a gente está forte no interior. Para essas pessoas que iam para a praia tinham só a memória, pô, tem que esperar 1 ano agora para tomar sorvete de novo. Agora só ano que vem. Exatamente. Não, mas é muito bacana isso e muito importante entender desse plano que você disse que acabou de aprovar no comitê, esse plano estratégico para os próximos anos, e entender que dá para revisitar tudo isso que você passou e tem de experiência na sua carreira, inclusive lá do começo, na sua primeira consultoria de marketing, planejamento estratégico, voltando ainda na questão lá da propaganda e publicidade, que você se formou na adolescência, o quanto todas essas coisas somadas agora no plano estratégico para os próximos anos podem cooperar e fazer com que a Rochinha realmente cresça, independente da sazonalidade desse mercado. Porque realmente o mercado de sorvetes depende do calor e depende de... Antigamente, né, até a Rochinha estar mais presente em outros locais, depende da pessoa ir até a praia comprar. Então, enfim, um frio, uma pandemia, uma chuva, impacta tudo isso. Então, quão importante esse planejamento estratégico vai ser para conseguir superar, driblar esse tipo de... Não, super. Hoje a gente, por exemplo, está focando para os próximos 3 anos um crescimento muito forte no food service, que é no sorvete para transformação de sobremesa. Então, é para você vender para o restaurante que vai transformar lá na sobremesa com sorvete. Para você vender para a lanchonete que vai fazer um milkshake com sorvete. Certo. Esses estabelecimentos, no inverno, não cai absolutamente nada da venda de sorvete. As pessoas continuam indo para o restaurante, continuam ela vai pedir sobremesa que vai vir com uma bola de sorvete. sorvete. Então, esse é um canal onde nós vamos botar uma energia enorme esse ano. Tá certo? Estamos desenvolvendo produtos e tal. E a gente já está indo... O ano passado a gente já foi muito bem nesse canal. E aí a gente oferta para o restaurante o brand da Rochinha. Então o cara pode dizer, olha, esse petit gâteau aqui é com sorvete Rochinha. É Rochinha. Que dá o selo de qualidade. Que é uma coisa que ninguém nunca dava muita bola. O sorvete é o acompanhamento lá do petit gâteau. Não, cara. É um baita sorvete. Você está tomando sorvete de um leite espetacular, de uma baunilha importada. Exato. Eu sou a pessoa que fala assim, pode vir petit gâteau, mas deixa o sorvete à parte, por favor. Porque normalmente alguém come, ou eu como só um pouquinho. Falo, mais ou menos. É um sorvete super coadjuvante, né? Exato. Porque ele é coadjuvante. Né? Quando você põe um sorvete top,
a sobremesa fica top. E a gente está entrando em alguns lugares, assim, super conhecidos, marcas consagradas aqui na cidade de São Paulo, principalmente, e que abraçaram essa causa e nos motivou. Então, nos próximos anos, a gente pretende atacar a sazonalidade fundamentalmente, porque eu ainda não consegui ter um acordo com São Pedro, não pretendo subir para falar com ele pessoalmente. Então, sazonalidade vai ter sempre. E o brasileiro só toma sorvete no calor. Ponto. Então, assim, isso não dá para mudar. Você tem que se defender com estratégias e canal. É uma questão cultural e a gente tem que se adaptar. Saber lidar com essa questão cultural. Não, incrível. Eu acho que a gente poderia listar inúmeras lições aqui. Inclusive essa última aqui de como que a gente se blinda das sazonalidades, sendo estratégico e olhando, né, de fato, com esse olhar ampliado, né, para o negócio. Júlia, acho que esse é o melhor momento para você fazer aquela sua pergunta. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para todo convidado nosso, se tem algum livro, algum filme, algum podcast, um TED, alguma coisa que você tenha ouvido, às vezes uma frase de alguém que tenha ouvido em alguma palestra que você foi, que te impactou, seja no lado pessoal, no lado profissional. Queria que você compartilhasse com todo mundo. Não, na verdade, eu vou falar uma coisa que não é nada muito inspiradora no sentido poético. Eu estou lendo a biografia do Mao Tse-tung e eu resolvi ler de todos os ditadores nesse momento político que a gente viveu, né? De tanta manipulação, nessa loucura toda, esse frenesi coletivo que teve. Eu falei, deixa eu entender um pouquinho como é que esses caras construíram todas essas loucuras que eles construíram, esses regimes que eles construíram. É claro que eu conhecia as histórias, mas eu falei, eu quero me aprofundar. O livro dele é muito legal, tem 1.500 páginas, demora para acabar. 6 meses. Demora para acabar. Mas você consegue entender que as estratégias são as mesmas, né? É incrível como se manipula, né? É um padrão de manipulação coletivo que volta sempre. Infelizmente, a carência das pessoas acabam gerando essa suscetibilidade e isso é muito triste, né? Então, eu queria começar a olhar o futuro para os meus filhos e netos com um pouco mais de esperança que a humanidade vai conseguir achar um moderado, mas tá difícil, não tá fácil. Então, assim, eu recomendo para quem não percebeu ainda que está sendo manipulado por um lado ou por outro, que leia as histórias desses grandes líderes, por mais não simpática que elas sejam. No caso do Mao Tse-tung, o cara não era fraco, ele matou 40 milhões de pessoas da sua própria etnia, dos seus próprios compatriotas. As pessoas conhecem muito pouco as histórias do Oriente, né? Principalmente nós do lado... Principalmente nós aqui. E entender que as coisas se repetem e eu torço para que as pessoas sejam menos manipuladas e que a gente viva momentos mais prósperos, tanto socialmente como empresarialmente, politicamente. Essa é a minha torcida para os próximos anos, hein? Perfeito, até porque a gente pede essas indicações, né, de modo a inspirar quem está ouvindo e assistindo, mas pode ser um TED, pode ser um podcast, pode ser um livro, que não necessariamente seja ligado ao universo dos negócios, né? Pode ser ligado à sociologia, filosofia, história. Tem aquela frase, né? Quem realmente não conhece a história está fadado a repeti-la, né? Exatamente. E a gente está falando aqui de empreendedorismo, o que depende de entender como vai ser o futuro dos negócios, de como vai ser o futuro da nossa sociedade. Então, faz super... O futuro do país, o futuro de tudo. Então, observar tudo. O livro chama Mal. Ok. Ótimo, a gente Belo vai trocadilho. A gente deixa o link para quem quiser acessar. Perfeito. Lupercio, super obrigada pelo papo, foi muito enriquecedora. Eu acho que eu falo em nome aqui de todo mundo que está ouvindo, deu para tirar nota aqui, tomar nota de várias lições aí de gestão, de carreira. Que a gente possa voltar a conversar no futuro para entender de mais novidades, inclusive da Rochinha, das suas aventuras profissionais, se é que ainda vamos esperar alguma, né? Não, no vai futuro. ter, fica tranquilo. E a Vai gente passar algum cavalo no meio do caminho. Eu volto aqui. Um novo cavalo, né? Mas super obrigada pelo tempo e agradeço também pela Júlia estar aqui mais uma vez conduzindo essa conversa. Muito obrigado a vocês pelo convite, espero que tenha sido útil aí aos seus espectadores. Eu adoro a Exame, sempre tive um carinho especial por vocês todos e é muito legal ver essa juventude aqui protagonizando a liderança do grupo. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada por todo mundo que acompanhou até o final aqui. Se inscreva, curta e acompanhe aqui as nossas próximas conversas. Obrigada. Obrigada, pessoal.